na sétimo ano, Gabi. Diga. Bom dia, o professor Miquel estava falando aí, viu? Aí na resposta aí da pergunta, viu? Eu já tinha terminado de falar. Mas você falou muito rápido, homem. Quase que eu não entendia nada. Repete para mim, por favor. Professor, boa aula, viu? Boa aula, turma. Chama o povo. Chama o povo para assistir a aula. Falta gente, viu? Era o quarto, não era, professor? Era. Aqui, vou repetir. Urbanização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Até 1950, o Brasil era um país de população predominante rural. Certo. Quem fez mais diferente? Quem fez? Eu fiz diferente, mas eu já tinha respondido, professor. Certo. Qual é a próxima questão aí, Miquel? A próxima 5. Fale sobre a urbanização moderna. Diga. Apesar de o processo de urbanização ter iniciado com a Revolução Industrial, fora até meados do século XX, um fenômeno relativamente lento e simultâneo. Simultâneo. Eu só fiz isso. Eu só achei isso aí. Jade, tem alguma coisa a mais? A minha resposta está diferente aqui, eu só não sei se está certo, professor. Diga. A urbanização moderna ocorreu nos países desenvolvidos. Foi gradativa. As cidades foram se estruturando lentamente para absorver os imigrantes, havendo melhorias nas infraestruturas urbana e aumento da geração de empregos. Assim, os problemas urbanos não se multiplicaram tanto como nos países subdesenvolvidos. Certo. Está correto, certo. Qual é a próxima pergunta aí? Explique as atividades primárias no Brasil e cite os períodos. Certo. Como você já respondeu essa daí? As atividades relacionadas com o setor primário são agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, caça e pesca. A agricultura pode ser considerada atualmente como a principal das atividades primárias. Miquel, você fez essa? Fiz. Diga aí. Cala a boca, Pingo. O setor primário da economia pode ser considerado
como o ramo das atividades humanas que produz matérias-primas, que por sua vez não os bens e produtos extraídos diretamente da natureza, que podiam ser consumidos enquanto serem transformados em mercadorias. O período, você citou, encontrou algum período? Não. Que eu citei, olha, que de 1500 a 1530 veio o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, do século XVII até XVIII. Aí depois veio o café, veio a mineração, e por último veio o ciclo do café, onde teve os períodos do ciclo pau-brasil, do ouro, e depois o do café. Quer dizer, antes da mineração veio cana-de-açúcar, depois veio da mineração e depois o do café. E a borracha também. Eu vou ver se eu vou procurar, tô procurando aqui para ver se eu fiz algum período, porque eu fiz num lugar distante. Então teve os períodos que foi adotado entre um período e outro. Para o Brasil, cana-de-açúcar e depois a mineração, e depois da mineração, o café. Certo? Que foi dentro de um espaço de tempo de um para outro. Ah, achei. Eu só fiz o de cana-de-açúcar. Certo. Qual foi o período? 16 e 18. Do século XVI ao século... Não, 16 a 17. É 16 a 17. Aí depois veio o da mineração. Aí depois da mineração... Eu só fiz esse e depois eu fiz o 7. O 7. Certo. Veio o do café. Tá bom. Agora, a próxima questão. A próxima questão é com indústria, quais setores que aumentam no Brasil, Não é. Com a indústria, quais os setores que aumentou no Brasil? no Brasil? Com a indústria, quais os setores que aumentou no Brasil? Certo. Quais foram? A área com maior número é a de informática, com 6.577 postos. Seguido por saúde, 5.114. Indústria, 3.122. E transportes, 1.453. Os setores com maior crescimento proporcional de vagas na plataforma na comparação entre março e janeiro foram de saúde, 145%, e segurança, 85%. Certo. Que essas atividades estão incluídas no setor terciário, e no setor de serviço e de serviço, que é o setor terciário, e o secundário, que é a indústria. Então, foi esse setor aí. Está correto, certo? Aí qual é a próxima questão? Hein? Eu fiz igual de Miquel, professor. Diga, certo. Então, o que é o sítio urbano é a última questão, não é isso? Peraí, qual a pergunta? O que é O um que é sítio um sítio? urbano? É. Ah, tá.
Tu fez, Jader? Eu fiz. Fala primeiro, Miquel. Deixa eu ver isso aqui. Eu tô procurando a resposta aqui. Sítio urbano é um lugar onde a cidade está se formando e desse muda a influência seu desenvolvimento e a cultura, especialmente que quando aspecto natural que pode ajudar, ou seja, o local onde a cidade é construída e denominada sítio urbano. Certo. Pronto. O sítio urbano é o local onde a cidade está construída, não é isso? Onde ela está localizada. Certo. Professor, diga. Só para falar, a Estela fez tudo, elas estão respondendo no chat. Certo. Professor, eu fiz diferente. Elas fizeram tudo direitinho. Diga. Eu fiz Já. Sítio urbano é o local no sentido topográfico onde a cidade nasceu, é o assoalho da cidade. Se estudarmos as razões do grande desenvolvimento da cidade de São Paulo, por exemplo, veremos que sua posição geográfica foi um fator decisivo desse desenvolvimento. Então, a cidade, o sítio urbano é todo local que a cidade está localizada, não é isso? Então, onde se concentra toda a parte da cidade em si. É o sítio urbano. Aí, como se diz, os questionários que a gente tinha era esse, não era? Sim, era esse. Tem mais alguma questão aí? Não, essa foi a última. Certo. Então, agora vamos para o assunto de hoje, certo? Que vai ser a continuação de urbanização. Como a gente falou, tanto na aula passada como nos questionários, urbanização é o crescimento das cidades, certo? Quando aconteceu aqui no Brasil, quando a cidade cresce, vai surgir o quê? Os problemas urbanos. E o que são os problemas urbanos? Quais são considerados os problemas urbanos? É tirar a violência, falta de moradia, até o desemprego, prostituição e outros. Então, tudo isso está relacionado aos problemas urbanos. Então, aqui no Brasil, o processo de urbanização no Brasil, assim como nos países subdesenvolvidos, ou seja, nos países mais pobres como o Brasil, aqui na América do Sul, na América Central e em alguns países da África, principalmente, e aqui no Brasil. Nos países subdesenvolvidos, em parte dos emergentes, vem ocorrendo uma série de problemas urbanos que necessitam ser solucionados pelo poder público, ou seja, pelo governo. Grande parte dos problemas foram ocasionados pela industrialização tardia. Ou seja, o que foi a industrialização tardia? Se a Revolução Industrial aconteceu em 1760, depois de 1750, aqui no Brasil já veio acontecer de 1930 para cá, aumentando da década de 50 a de 70. Então, veio uma industrialização tardia e uma rápida urbanização. As cidades aumentaram, cresceram sem uma infraestrutura. O tipo de desenvolvimento econômico, a renda é concentrada, gerando bolsões de pobreza. Ou seja, grande parte da população do Brasil não tem boas condições de vida. A renda está concentrada na minoria. Então, no Brasil, há uma mal distribuição de renda. Tem outros que ganham tanto e outros não ganham nada. Ou ganham pouco também, né? Então, a renda do Brasil é concentrada. A economia e a renda é concentrada, gerando bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades.
certo? Então, isso houve essa concentração de renda que estava concentrado na mão de poucas pessoas. Certo de desinteresse do poder público federal, estadual e municipal que não investem em programa de moradia popular. Então, não existe os programas pela parte do governo para construir casas de boa qualidade que a população tenha condições de comprar. Programas de moradia, transporte coletivo, onde os transportes, a gente chega aqui em um período, na cidade de João Pessoa, a gente passa 1 hora, ou às vezes até mais, para pegar o transporte coletivo, ou seja, o ônibus. Então, não tem uma boa infraestrutura no transporte. Segurança também não existe, então é fraco. Tratamento da água potável para a gente tomar a água de qualidade. A distribuição de água de rede de esgoto também tem grande parte da população. Tem grande parte da população que não tem acesso a uma boa qualidade de água. E existe muitas cidades e bairros da cidade do Brasil sem o saneamento básico, sem o esgoto. Iluminação, né? Muitas ruas ainda no escuro. O asfalto das vias principais não existe toda a rua calçada ou asfaltada. E os problemas que podem surgir dentro de uma cidade. A carência de moradia populares é um dos graves problemas do Brasil. Atual, as comunidades vêm aumentando em números e população nos grandes e médios centros urbanos de modo significativo desde a década de 1950. Então, as cidades aumentaram e sem infraestrutura. Então, aí vem o surgimento desses problemas urbanos, segurança, saneamento, falta de moradia e transporte. O mais comum que a gente vê é a segurança, o transporte público, o saneamento e as faltas de moradia. Desocupa uma comunidade de um terreno e eles são transferidos para conjuntos habitacionais construídos com dinheiro público. Ou seja, o Estado constrói habitantes para casas para a população. Agora, parte dessa comunidade, da população que foi beneficiada, às vezes é obrigado, parte dessa comunidade não é beneficiada, não recebe as casas. Aí vão vão ocupar outros terrenos e aí vai aumentando as comunidades, né? Porque se já existe, aumenta mais as comunidades, porque grande parte não tem. E também a população que adquire essas casas, às vezes não tem condições de pagar e termina vendendo e voltando para os próprios lugares onde eles moravam. Então, vai surgindo os problemas urbanos aí. Muitas famílias transferidas para conjunto habitacional acabam retornando às moradias precárias, chamada pelo IBGE submoradia, pois o desemprego e o subemprego inviabiliza o pagamento das prestações. Como eles não têm condições de pagar, eles terminam vendendo. Então, esses conjuntos construídos para a população de baixa renda acabam sendo para a classe média empobrecida, ou seja, alguns que conseguem seu trabalho, mas ainda conseguem pagar uma prestação. Aí compra
a casa daquela população que não tem condições de pagar. E esses que têm condições de pagar terminam voltando para as próprias comunidades. Então, vai surgindo novos problemas para a população. Certo? Então, grande parte da população do Brasil, até na década de 50, como a gente já falou aí, vivia na área rural. E hoje eles estão morando em volta para as comunidades, onde vai surgindo outro loteamento, outra invasão. Outro tipo de habitação que surge nos centros urbanos é a autoconstrução em lote de terra da família, que leva tempo para construir, onde vão comprando os materiais aos poucos. Né? O que é isso? Você compra um terreno e, com o tempo, você vai construindo para 3, 4 famílias. Tudo parente. O pai tem um terreno, faz a casa dele, fala e faz a do filho, a do genro, quer dizer, para a filha. Então, se forma aí 2, 3 casas. Isso acontece em grande parte da população do Brasil. O transporte coletivo fica fraco também, porque a população, os empresários não fazem grande investimento dentro para melhorar a qualidade do serviço dos transportes públicos, do coletivo. Então, a população fica ao Deus dará. Então, tudo isso acontece com a população de baixa renda. Então, os problemas urbanos, como a falta de moradia, a violência, são em vários setores do Brasil e de todos os países subdesenvolvidos. Né? Agora, vocês pegam o lápis aí para a gente fazer uma atividadezinha para vocês fazerem e me entregar na próxima aula, de hoje a 8. Certo? Já pegaram lápis e caderno? Eu já. Olha, vou citar uma pergunta. A primeira questão vai ser uma questãozinha bem fácil, que você já sabe, eu já fiz, mas só para a gente relembrar um pouco. Cite os setores da economia. Cite os setores da economia. Posso ir para a segunda? Como é, professor? Cite os setores da economia. Segunda questão. Professor. Calma, professor, estou copiando ainda o cabeça. O Rui pode passar para o próximo agora. Fala a primeira questão, por favor, professor. Cite os setores da economia. Deixa eu deixar no chat para ninguém ficar perguntando. Segunda. A segunda questão. Faça a relação entre o espaço urbano e o espaço rural. Faça a relação entre o espaço urbano e rural. Entre o espaço.
Faça a relação entre o espaço urbano e rural. Calma aí, professor, espera. Faça dizer a o que é relação entre o Então, para espaço urbano e o rural. dizer o que é espaço urbano e espaço rural? Sim, senhor. Certo. Próxima. Espera, professor, espera um pouquinho. Pronto, pode passar. Quando foi que a população urbana ultrapassou a rural no Brasil? Peraí, como? Quando foi que a população urbana ultrapassou a população rural no Brasil? Peraí, repete, professor, mais uma vez. Quando foi que a população urbana ultrapassou a população rural? Quando foi que a população urbana ultrapassou a população rural no Brasil? Pronto, professor. Próxima. Fale Número sobre 3. É o 3 ou é o 4? Edson. É o 4. É o 4? É o 4. Fale sobre cidade e município. Fale sobre cidade e município. 2 perguntas numa só. Tu pode, professor, repetir a pergunta número 3 da passada? A 3 é quando foi Isso. que a população urbana ultrapassou a população rural no Brasil? Que a população urbana Ultrapassou a população rural no Brasil. Certo. Número 5. Pode botar o número 5 já. Pronto, professor. Próximo. Quando podemos considerar uma metrópole? Será uma... Quando podemos considerar uma metrópole? Certo. Próxima. Calma, professor.
Pode passar. Calma aí, professor. Repete o número 5. Quando podemos considerar uma metrópole? Pode falar os 6, professor. O 6. Cite as categorias da cidade. Cite as categorias das. Cita as categorias urbanas. Cite as categorias de cidade ou urbano? Urbanas. Cita as categorias urbanas. E fale sobre elas. Essa você vai citar e vai falar cada uma delas. Explicar o que é cada uma, né? Cite as categorias urbanas e fale sobre E elas. fale sobre elas. Pronto. O professor já encerrou a aula. Professor Gaudêncio, encerrou a aula? Diga, vou encerrar agora. Pronto, só tem 1 minuto. Vou citar a última questão para eles. Tá certo. Olhe, cite os problemas urbanos e explique. Cite os problemas urbanos e explique. Você vai citar os problemas urbanos que eu estava falando e vai explicar cada um deles. Pronto. Pronto, tá certo? Então, até quarta-feira e todos tragam respondido. Tá. Viu? Pronto, professor. Também terminei. Falta menos de 1 minuto. Pronto, vai cair agora. Eu vou mandar o segundo link, o link do sexto, viu, professor? Tchau, turma. 7º ano, aula de português.